Olá, tudo bem com você? Saudade dessa gente bonita, hein? Quanto tempo que a gente não se fala? Gente amiga, povo que nos segue aí nas páginas, no nosso canalzinho no YouTube, também no canal do Atelier. Então, saudades, mas sabe como é? Às vezes a gente precisa de dar uma pausa, não é? Tirar umas férias, descansar um pouquinho, até porque é para aguentar os embates, né, do dia a dia, a rotina que já está quase voltando. Agora, na semana de fevereiro, primeira semana, a gente já está voltando à nossa rotina, né, do nosso trabalho secular, que a gente trabalha com educação. Mas eu queria aqui matar a saudade de vocês, deixando uma meditação para este dia, que já está se findando. Já estamos quase no final da tarde de hoje. Hoje é dia 28, né? 28 de janeiro. Estamos no finzinho desse mês, desse primeiro mês de 2020. Como é que você tá? Como que você tá encarando, hein? Tá difícil, não tá? Mas olha, desculpa aí, eu hoje amanheci com a garganta arranhando. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. É no meio das turbulências, das dificuldades ou das tempestades da vida, assim como acontece no tempo climático, em meio a essas coisas que a gente se sente assim, poxa, está tudo agitado, é nesse momento, são nesses momentos, vamos dizer assim, que a gente se agarra com o Senhor, que a gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente pensava. Não que a gente vai ser vencedor na nossa força nesses momentos, mas a gente vai se sentir forte naquele que tudo pode, no nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu por nós todas as lutas enquanto andou aqui na terra. Então a gente quer estar falando um pouquinho cada vez mais sobre Jesus. E Jesus, ele venceu, não é verdade? Enquanto ele caminhou aqui como homem nessa terra, ele enfrentou todos os tipos de tentações e não cedeu a nenhuma, sabia? E lutas, né? Viu seus queridos, pessoas, viu mulher viúva passando o luto, carregando seu filho morto, e Jesus chorou diante dessa situação. Ele viu Lázaro já cheirava mal, um dos seus mais chegados, vamos dizer assim, amigo, família muito amiga, Marta, Maria e Lázaro, né? E ele sentiu a dor deles. Então ele entende quando a gente sente, quando a gente passa por turbulências e por problemas, seja lá qual for, de qual área for. Então eu quero deixar para você uma palavra da parte de Deus, que hoje foi a minha meditação de hoje. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, aqui na Bíblia da Mulher que Ora, essa Bíblia aqui, eu deixo ela sempre que eu venho aqui, nesse meu espaço aqui, né, de aprendizagem, e eu tô aqui, falando com você. É a Bíblia da Mulher que Ora, capítulo 3, no versículo 25, quando está escrito assim, olha. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Qual não foi o espanto do rei Nabucodonosor quando havia mandado jogar na fornalha de fogo ardente Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não haviam se curvado para adorar a estátua que tinha sido erigida, a estátua do rei. E eles não se curvaram, porque eles falaram com toda a propriedade que eles não adorariam senão ao Senhor nosso Deus, que era o Deus deles e o nosso Deus. Como cristãos, eles não iam se curvar a outros deuses. E naquele momento, aquilo causou ira no rei. Como alguém vai desafiar não se curvar diante do rei, da estátua do rei? E ele deu ordem que aquecesse a fornalha de fogo 7 vezes mais do que já era. E quando eles foram lançados com todos os mantos, todos os vestidos,
né, os pés todo calçados, eles foram atirados, e os soldados que os atiraram, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens valentes do Senhor, humildes diante do Senhor, mas não poderiam se curvar diante do rei. Eles não quiseram contrariar o rei. Simplesmente eles não queriam deixar de ser fiéis ao que eles acreditavam, em quem eles acreditavam. Eles eram fiéis, ou seja, íntegro no seu amor a Deus. E eles falaram: ó rei, ainda que o nosso Deus não nos salve, nós não voltaremos atrás. E o nosso Deus é o Deus que pode nos livrar. Se você for lá no início, no capítulo, saiba-se isso, ó rei, né? Se ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos adorar aos teus deuses, nem a sua imagem de ouro que mandaste erguer. Eles foram firmes na sua posição. Lá no versículo 17, 18 em diante do capítulo 3 do livro de Daniel. Essa é uma história muito bonita, é verdadeira. Eu queria que você pensasse comigo. O mesmo Deus, aquele que estava lá. Essa história ela nos é transcorrida, ela nos é relatada lá no Velho Testamento. Há muito tempo, há séculos. Só que se imagine, se aquele Deus que estava lá e pôde livrar aqueles homens, quando o rei olhou, os homens que jogaram esses 3 homens de Deus na fornalha, só de chegar na porta da fornalha, tal era o aquecimento, eles morreram. E os que foram jogados estavam ilesos, vivos, caminhando pelo meio do fogo. E o rei se espantou e falou: mas não eram 3 homens? Sim, ó rei, eram 3, mas eu estou vendo 4 homens. Este 4º homem é o Senhor Deus que estava presente. O anjo do Senhor, o Senhor, ele se fez presente naquele momento. Ele tem suas maneiras infinitas e maravilhosas e surpreendentes de atuar. Ele honrou a fé daqueles 3. Ele os livrou da morte. Nem sequer um fio de cabelo foi alcançado, nem sequer eles foram chamuscados pela fumaça, porque se não foi queimado, podia ter ficado chamuscado só pela fumaça. Estava a fornalha ardente mesmo, aquecida 7 vezes mais. Sabe lá o que é isso? Faz ideia do que é isso? Então esse mesmo Deus amado, amada, ele é o que pode te livrar e me livrar. Pode te dar livramento. E ainda que você passe, ou que passemos pela fornalha, pelas provas, pelas lutas, ou seja lá, o fogo, por mais que ele arda, a ponto de você achar que não vai resistir, saiba que o mesmo que estava com Daniel lá no livro de Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele esteve também com Daniel em outro contexto, mas na fornalha foi com esses 3. Ele é o mesmo hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. E sem ele, nada, ele sendo o próprio Deus, Filho de Deus, que se fez homem, o próprio Deus, né? A Trindade, na criação do mundo se reuniu, né? E formou o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade é eterna, é excelsa. Então, ele é o mesmo que está hoje entre nós, que trabalha no meio do seu povo, de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade, que o adoram, que com justiça o buscam, não com maldade, com o coração cheio de boas intenções e com sabedoria. Ele vem e ele é o que dá livramento, ele é o que guarda e que protege aqueles que são dele e aqueles que haverão de ser ainda irão pertencer a ele. Sabe, Deus ele não tem filhos prediletos. Ele ama a mim, ama você. Independente do modo como você esteja, né, seguindo o seu caminho, ele te ama. Mas a tudo tem um tempo. E esse tempo é o tempo de se consertar. É o tempo de nós tirarmos as arestas, de vermos os nossos maus caminhos e nos consertarmos diante do Senhor. Sabe por quê?
aquele dia, o dia se aproxima, quando nós todos um dia estaremos diante do Senhor. E nós seremos julgados também pelas nossas obras, pelos nossos comportamentos, pelo que falamos ou que pensamos. É necessário que a gente mude o nosso caminho. Você sabia disso? Quando a gente para pensar, será que esse quarto homem vai estar comigo na minha fornalha? Você crê que ele vai estar? Eu creio. Eu creio que atualmente, no século que estamos vivendo, no ano de 2020, quando as coisas estão tão assim, puxa, chegou o fim de tudo, não dá para mais nada. É nesse tempo que o Senhor também está conosco. Ele tem caminhos aonde não existem. Abrir caminho no mar e fazer rios onde não tem rios, no deserto. Se é que você está precisando de água. Ele pode saciar a tua sede, ele pode resolver a tua tribulação, transformá-la em bonança, pode. Creia sim. Sabe por quê? A gente começou esse ano falando sobre Jesus, não é? E lá no Evangelho de João, quando a gente estava estudando, e o verbo, o princípio era o verbo, lembra? Você está nos acompanhando? Depois olha aí os nossos vídeos anteriores. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele foi feito. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, né? E o mundo não o conheceu. E ele continua querendo fazer brilhar sua luz. Ele continua querendo traçar caminhos retos para os seus pés, para os nossos pés. Ele continua querendo nos ajudar em meio a toda e qualquer fornalha que porventura nós nos sintamos lançados. Creia que Ele está conosco hoje e sempre. Quando a gente conhece esse Deus, quando a gente se baseia na palavra de Deus, quando os nossos princípios, os nossos alicerces são firmados nessa base, que é a palavra de Deus, ainda que seja uma história muito remota, ainda que seja uma história, poxa, mas foi lá longe, eles eram homens de fé. Olha, é o mesmo Deus, sem tirar nem pôr. Ele está conosco. Precisamos ter integridade diante do Senhor. Não negarmos ao nosso Deus por qualquer coisinha. Não trocarmos como fez Esaú, que trocou a sua primogenitura, né? Esaú, por um prato de lentilha, porque chegou com fome lá da sua labuta, do seu trabalho. A gente não vai trocar a nossa herança, que é o Senhor, por qualquer coisa. Por nada. Nem que fosse uma coisa muito importante. Nada se compara a pertencer ao Senhor. E nesses tempos que estamos vivendo tempos assim que você não tem nem como... Você está acompanhando o noticiário, não está? O que está acontecendo no mundo. Calamidade, ciclone, tsunamis, temporais. Eles falam alagamentos. Não é alagamento, são verdadeiras enchentes, verdadeiros ciclones. Se você observa, se você acompanha o que está acontecendo no mundo pela internet, ou pela televisão, ou pelo rádio, eu não sei como você acompanha, pelos jornais, todo lugar está sendo noticiado. E as epidemias, os tipos de vírus que estão matando, que estão chegando com muita rapidez em todo o planeta Terra, em todos os continentes, até no Brasil já chegou. Se você parar e pensar, como sobreviver a tudo isso? Não é difícil, mas não é impossível. E o Senhor pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Jamais nos desamparará. Jamais devemos abrir mão de sermos dele. Então fica com essa palavra, ok? Falei demais, estou um pouco empolgada, mesmo com a voz rouca, mais rouca do que o normal. Olha, se você fizer um balanço desse mês de janeiro, se a gente fizesse aqui uma enquete, como é que foi esse seu mês, hein? Faltam apenas 3 dias para ele terminar, não é verdade? Hoje é dia 28, até o dia 31. Esse dia de hoje já está terminando. Será que foi um dia? Faz um balanço aí.
os seus propósitos para esse mês, você conseguiu cumprir diante do Senhor, sinceramente? Será que você conquistou o que você queria esse mês? Conseguiu dar conta dos seus compromissos? Você percebeu, Senhor, na tua vida? Se eu desse aqui uma oportunidade para você fazer um comentário falando o que foi que Deus fez na tua vida, você pode fazer esse comentário aí no canal, se você está nos seguindo. Eu quero que você compartilhe com a gente. E eu quero te falar que na minha vida foi tremendo. Olha, quando você sabe que esse ano é um ano de vitória, é porque você vai passar pela prova. Quando você faz uma prova, seja lá para qualquer área for de concurso, você não tem que fazer a prova para ser aprovado e selecionado naquela vaga? O do Enem, ou faculdade, eu não sei qual é o seu nível de escolaridade. Eu quero que você saiba que você passou por uma prova, não é? Para chegar lá. Eu passei quando eu entrei no concurso. Então isso é verdade. Para ter a vitória tem a prova antes. E não peça a Deus para te livrar da prova. Peça para Ele te dar força, sabedoria, coragem, vigor, determinação, resiliência, para que você possa ser vencedor nessa prova. Porque este é o propósito do Senhor para você. Ele, como pai amoroso, ele não pode simplesmente passar a mão e te dar tudo aqui, meu filho, toma aqui, está pronto. Não. Você tem que viver as suas experiências. Ele te criou com livre-arbítrio. Você é capaz de fazer as suas escolhas. Faça-as com sabedoria. Volta lá para a sua base, para a palavra. Não é verdade? Todo mundo tem que ter um livro, um guia, um manual. E esse nosso livro não é apenas um livro, esse é um segredo. É o verbo vivo. O Senhor se manifesta. Ainda hoje, quando eu li essa passagem, eu chorava. Sabe por quê? Eu a lia com os meus olhos, como um livro. Ai, que coisa linda essa história. Mas quando falou no meu espírito, no meu coração, a voz do Senhor, aquela coisa gostosa, eu chorei de gratidão em pensar, Senhor, quantas e quantas vezes o Senhor tem me livrado. E este ano, se eu for parar para pensar, se eu for te contar, olha como que o Senhor já fez na minha vida. Passei por lutas, sim. Nesses 28 dias para cá, tive momentos de lazer, mas momentos de lutas também. E de todas elas o Senhor me livrou, a mim e a minha família. Ao meu esposo, aos meus filhos, aos meus irmãos, aos meus amigos, à minha parentela. Então, gente, gratidão é uma palavrinha que não pode deixar de existir nas nossas atitudes, principalmente no nosso coração e, claro, se manifestando em atitudes. Louvor e adoração a esse Deus maravilhoso, que entra conosco na fornalha, que não nos deixa o fogo nos tocar, nem sequer nos chamuscar. Creia, toma posse. Uma semana de vitória para você, confiando no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus de Daniel, que é o nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Então, bora confiar? Como é que a gente vai começar o mês de fevereiro? Mas e como é que vai ser? Está acontecendo tanta coisa no Brasil, já chegou quanta gente sofrendo, perdendo, chorando os seus queridos, quanta dor a gente sente e corta o coração. Mas muitos ali você pode observar, a maioria, agradecendo que ainda que perdeu tudo, tem o Senhor. E Deus está cuidando, Deus está contemplando. A natureza está gemendo, a terra está sendo sacudida. O Senhor falou outrora, através da sua palavra e através dos profetas, de muitas coisas que viriam e que virão. E a gente tem que se preparar. Por isso, quando a gente chega aqui e fala na palavra, que é para orar, jejuar, arrepender-se dos maus caminhos, buscar o Senhor, é porque é tempo de buscar ao Senhor, com gratidão, com devoção, com sinceridade, com arrependimento. E, sobretudo, orando pelos nossos queridos, pela nossa nação. Ok? Quando você quer ser vitorioso, você quer ver essa vitória na sua pátria, não é verdade? Que todos sejam bem-sucedidos. Para que haja paz no seu lar, é necessário também você querer a paz na sua nação. Então vamos continuar orando pelo Brasil, por esses que perderam tudo, por esses que estão sofrendo, que perderam casa, tudo. Até família eles perderam. Vamos continuar orando e ajudando em tudo que for possível?
porque isso agrada ao Senhor, a solidariedade, o compartilhar e a comunhão. Eu deixo essa palavra de força e fé para você que está me ouvindo, ok? Então, beijo no teu coração